Gente, bom dia, né? Estamos aí vendo o caso da esposa do DJ Ives, a Pamela. E quem tem o estômago fraco, quem tem o psicológico sensível para esse tipo de coisa, eu aconselho não ver os vídeos que ela postou nos stories dela. Ontem eu dormi muito mal, né, com tudo isso, porque eu acho que quem passou por isso sabe como é. Eu postei um relato no meu feed que eu tenho 8 anos de carreira, gente. Eu nunca falei sobre isso. Ai, Dina, mas por que você fica calada com relação a isso? Porque, gente, isso dói, isso machuca, isso mexe com a nossa cabeça. E vocês sabem que eu trabalho com humor, eu escrevo, eu produzo e a gente tem que estar com a mente bem, né? Então, eu passei muito tempo da minha vida sofrendo com tudo isso que eu passei. Eu era só uma adolescente, uma menina, e passei. Então, assim, a Pamela, gente, ela é uma das mulheres que sofrem violência doméstica, né? Sofrem essa agressão. Existem pessoas que não são como a Pamela, que não tem essa visibilidade que a Pamela tem. Existem mulheres que sofrem isso há anos e às vezes aceitam viver isso por conta dos filhos. Muitas mulheres, gente, são submissas ao marido, nunca trabalharam, não tem uma fonte de renda, e aí o homem abusa disso de forma psicológica, né? Abusa do psicológico dessa mulher, agride ela física e psicologicamente, e essa mulher fica vulnerável. E ela começa a ter o que muitas mulheres que sofrem violência doméstica têm, que é a dependência emocional daquela pessoa. Aí o que as pessoas falam? Ah, mas tá sendo agredida e ainda depende emocionalmente? Ah, mas tá apanhando e continua com o cara. Apanha porque gosta, apanha porque quer. Gente, eu ouvia cada coisa quando eu sofria violência do meu ex-namorado. Ah, apanha porque é uma sem vergonha. Apanha porque não presta. Apanha porque merece. Eu vou tentar falar sem me emocionar, porque é muito difícil falar sobre isso. Muitas das vezes, essas mulheres que sofrem violência, elas não conseguem deixar o seu agressor porque elas têm medo. E viver com medo é uma coisa que te sufoca. Você se sente ameaçada 24 horas. Não queira saber o que é isso. Você fica fragilizada de tanto apanhar, você acaba ficando frágil. Você chora pelos cantos, você acha que tudo que você vai fazer é errado, entendeu? Então, assim, nunca coloque a culpa de algo desse tipo na vítima, porque ela nunca vai ser culpada. Gente, nada justifica você agredir uma pessoa. Nada justifica você bater numa mulher. Nada justifica. A maioria desses homens agressores que maltratam essas mulheres, eles têm a mania de dizer que a mulher é louca. Ah, ela é uma louca. Eles querem colocar a mulher de louca para se sair da culpa que eles têm. É isso que eles fazem. Todos eles, todos esses canalhas, esses monstros, que para mim isso é um monstro, que agride uma mulher, eles colocam essa mulher como louca, para que a mulher assuma alguma coisa de culpa em ter levado aquela porrada, em ter sido agredida. Mas a mulher nunca é culpada de nada, ela é a vítima. Eu, como mulher, eu me senti péssima vendo os vídeos da Pamela. Porque eu sofri tudo que eu sofri sozinha. Eu não tinha um Pedro ainda, graças a Deus. Mas a Pamela sofreu com a filha dela. Na frente da filha dela, ela apanhava. Então, assim, eu desejo toda a força do mundo pra ela, que ela fique bem, que ela encontre apoio. Mas não só a Pamela, gente. Vai numa delegacia da mulher e passa o dia lá pra você ver o tanto de mulher que vai lá fazer denúncia, dizer que o marido não quer ir embora de casa, porque a casa... Olha, gente, já tem casos que o homem bate na mulher e ele quer que a mulher vá pro meio da rua com os filhos, porque ele diz que a casa é dele. Tem muitos casos, gente, que as mulheres que são casadas, elas sofrem estupro dos seus cônjuges. Ah, mas tá casada. Gente, se você faz algo contra a sua vontade, é errado. É errado. No dia que eu fui trancada
num quartinho da casa desse meu ex-namorado. Eu vou falar isso aqui, gente, mas eu vou falar só isso, tá? Porque tem coisas que não dá pra falar aqui, que eu sofri. E ele me deixou lá trancada, ele já tinha dado uma porrada na minha cabeça e tinha subido um nódulo aqui que ficou inchado a minha cabeça. E eu fiquei lá nesse quartinho, ele me trancou. E eu não conseguia sair nem pela janela, tava toda trancada essa casa, né? E ele colocou uns armários pra bloquear a porta. E eu fiquei ali 2, 3 dias sem comer e sem beber. E quem salvou minha vida foi uma senhora que passou e ouviu os meus gritos, porque era um feriadão, aqueles feriados que pega o final de semana inteiro. E graças a essa senhora, ela chamou a polícia e eu consegui ser resgatada desse quartinho que eu tava. Mas só Deus sabe o que ele ia fazer comigo. Talvez eu não estaria mais aqui para contar a história. Se eu abrir o meu direct aqui, eu vou encontrar histórias parecidas com a minha, piores que a minha. E violência, gente, não é só bater, não. Existe a violência psicológica também, né? Você agredir uma mulher psicologicamente, você dizer que ela é feia, que ela não vai arrumar ninguém, que ninguém quer ela, que ela não presta pra nada. Existe esse tipo de violência que ainda chega a ser a pior do que a física, porque a mulher fica remoendo aquilo dali, achando que ela é uma imprestável, que ela não vale nada. Muitos homens fazem isso com essas mulheres. Eu acho que o dia mais triste da minha vida foi quando eu estava sozinha. Gente, eu cheguei no IML sozinha, IML daqui de Fortaleza, e eu fui fazer um exame de corpo de delito porque eu estava roxa dos pés à cabeça. E esse IML, ele fica de frente para o mar. Aí eu fiquei sentada ali, enquanto não chegava a minha vez de ir pro médico, né? Eu olhei pro mar e perguntei pra Deus por que eu tava vivendo tudo aquilo. Por que tudo aquilo tava acontecendo comigo. Eu acho que a parte mais difícil para qualquer mulher que sofre isso é ter a coragem de denunciar. É ter essa coragem. E muitas das vezes, você, mulher, vai ter que fazer isso sozinha, sem ter um amigo para ir com você, sem ter um parente para ir com você. Porque a maioria dessas pessoas, quando você começa a ter problema no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, elas se afastam. Isso é errado. Não é para você se afastar de uma pessoa que tá passando por isso, é para você ajudar. Sabe? E eu chorava muito. Hoje eu não choro mais, que eu faço muita terapia, né, gente? Tô forte. Eu tô muito forte. Deus me deu essa força. E eu disse pra mim mesma, essa daqui vai ser a última coisa que eu vou fazer por mim. Você, mulher, que fez uma denúncia, né? Que foi lá na delegacia da mulher e abriu, né, um boletim de ocorrência, abriu essa ocorrência, né, que vai ter essa proteção da justiça, ou que foi no IML, que buscou essa ajuda. Não retire a queixa que você fez. Não retire, deixe lá registrada. Não tenha medo de enfrentar isso, porque se você não conseguir dar um primeiro passo, isso vai se tornar uma bola de neve, vai ficar cada vez pior. Chegando a algo extremo, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Então, assim, muitas mulheres acreditam nas promessas desses trastes, né, de dizer que vão mudar, que não vão mais fazer isso, aí elas vão lá e tiram a queixa, voltam para esse tipo de homem, aí apanha mais ainda, Deus o livre, às vezes até morre, né? Então, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A pessoa muda quando ela quer mudar, mas ninguém muda ninguém. Toda mulher que sofre violência, ela precisa de um tratamento psicológico para não voltar para esse cara, para esse companheiro, para esse cônjuge, para esse namorado, para a pessoa que ela estava sofrendo essa violência. Por que que isso acontece? Porque aquela mulher, ela tá frágil, ela está abalada psicologicamente. E o que é implantado na cabeça dela é que ninguém vai querer ela, que ela não vai mais encontrar o amor da vida dela, que ela pensa que é esse demônio, entendeu? Então essa mulher, ela precisa fazer um tratamento psicológico para tirar essa dependência emocional. É muito importante essa mulher ter apoio, né? Não é só o apoio da proteção da justiça, mas é um apoio psicológico. Porque ela tem que entender que ela é autossuficiente, que ela não precisa de uma pessoa que bata nela, que machuque, que maltrate, que isso não é amor. Porque o amor, ele não machuca. Então existe uma coisa para ser trabalhada nessa mulher, que é a autoestima dela. A autoestima. É devastador
para qualquer mulher sofrer violência física e psicológica. Isso te destrói. Eu tive que pegar todos os pedaços meus e juntar. Pedacinho por pedacinho. Porque eu já tinha perdido amigo, família, trabalho. Eu fiquei sem nada, gente. Eu fiquei sem mim. Eu tive que me reencontrar para saber quem eu era. Depois de tantos pedaços meus que foram quebrados. A vergonha que eu tinha de sair na rua. Porque as pessoas que trabalhavam comigo, na época que eu trabalhava na ferrovia, as meninas que trabalhavam ali naquele quiosque comigo, elas sabiam que eu vinha com uma blusa um pouco maior, que eu passava maquiagem nos braços, elas sabiam. Então, assim, a gente sente vergonha, mas você não pode sentir vergonha, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, ter força, pedir a Deus força para você denunciar. Eu acredito que o estopim para mim cair em si de que aquilo ali ia acabar muito mal foi um dia que a gente foi fazer uma viagem, ele e o pai dele, e ele parou o carro, né, dizendo que ia virar o carro com todo mundo dentro, e ele desceu do carro e ele se jogou na pista em cima de outro carro para colocar a culpa em mim. E aí ele sofreu esse acidente, né? O carro veio numa curva, bateu nele, ele rodou, gente, no ar. Foi algo assim surreal. E aí o pai dele gritando comigo, ele gritando, ele não morreu, ficou hospitalizado, a família toda me culpando daquela situação, sabe? E ali pra mim foi a gota d'água, foi quando eu percebi que ele seria capaz de fazer alguma coisa com ele pra me levar a culpa. E aí, depois disso, gente, eu disse, agora é agora ou nunca. Eu fui, fiz a denúncia. Hoje eu tenho, na época que eu vivi isso, eu tinha 19 anos, né? Eu tinha tido só um relacionamento, foi o segundo relacionamento que eu tive, e foi desse jeito. E depois disso, gente, eu me tornei uma mulher que eu não aceito ninguém me gritar, sabe? Eu não aceito. Quando eu percebo qualquer tipo de abuso psicológico vindo da outra parte, eu já sei me sair. Eu me tornei uma mulher muito forte por causa desse sofrimento. E eu não aceito mais qualquer coisa. Eu entendi que eu mereço muito mais, que eu sou capaz, que eu não preciso ter alguém do meu lado para ser feliz, que a companhia daquela pessoa tem que estar comigo para somar e não para subtrair da minha vida. Então, eu desejo a todas as mulheres que me assistem, né, que me acompanham, que vocês nunca aceitem menos que isso. Não insista em coisas que não dá pra você. Não insista. Tem relacionamentos que são totalmente tóxicos. E a gente sabe que não dá certo e fica insistindo. Isso é um livramento de Deus na sua vida. Eu tenho um público muito jovem que me segue nas redes sociais, em sua parte, maioria criança. Mas eu tenho muitas mulheres que me seguem também, que são mães dessas crianças que me assistem. Então, assim, se você está passando por alguma coisa, diz que 180, busque ajuda, busque uma ajuda psicológica se você já conseguiu se livrar desse tipo de relacionamento. Às vezes as pessoas dizem assim, tem mulher que tem um dedo podre. Não é você que tem um dedo podre. São alguns homens que não têm caráter. Que são monstros. O problema não está em você. Tire isso da sua cabeça. E fique atenta aos sinais, né? A maneira como esse cara te trata quando ele fica nervoso, quando ele tem raiva. A forma como ele trata a mãe dele. A forma como ele é dentro do seu familiar que ele vive. Eu me lembro que aconteceu um fato quando eu conheci essa pessoa que poderia ter me livrado de muita coisa que eu passei. A primeira vez que eu fui na casa da mãe dele, a mãe dele estava com o braço engessado. E pasmem, tinha sido ele que tinha quebrado o braço dela com um chute, porque ele lutava jiu-jitsu. Ele era faixa marrom. Inclusive, eu até falei com o professor dele, ele foi expulso da academia na época. Porque a mãe dele escondeu que tinha sido ele. Ela poderia ter me dado um livramento naquele dia. E eu fiquei acreditando que tinha sido uma queda. Mas ela mentiu pra mim. Ela disse que foi uma queda, quando na verdade foi ele que tinha quebrado o braço dela. E muita gente não queria que eu me relacionasse com essa pessoa e eu insisti. Então, entenda uma coisa. Aquilo que não é seu,
Você não precisa forçar para ficar na sua vida. Não adianta você ir contra o que Deus quer para você, porque você só vai sofrer. Foi o que aconteceu comigo. Eu sofri muito, muito, sabe? Eu não desejo para mulher nenhuma o que eu passei. E eu me sinto muito mal quando eu vejo esse tipo de coisa. Isso, assim, sabe, traz um gatilho de coisas do passado que eu vivi. Isso me deixa mal. Eu passei a noite muito mal, mas eu tenho certeza que a internet está toda se mobilizando para ajudar essa moça e que ela não está sozinha. Mas o meu desejo era que todas as mulheres que passam por isso tivessem todo esse apoio que a Pamela está tendo agora. Porque mulher nenhuma merece passar por isso. Mulher nenhuma. Sabe o que me choca? O cara tinha tudo. O cara tava voando, a carreira dele tava decolando. Ele gravou com vários artistas grandes. E ele enterrou a carreira dele, porque sinceramente eu espero nunca mais ver esse cara cantando nenhuma música dele por aí. E por favor, gente, não consumam conteúdo desse tipo de pessoa que faz essa monstruosidade. Mas isso nos mostra uma coisa que aos nossos olhos passa imperceptível. Qualquer um pode ser um agressor e você não sabe. Às vezes a pessoa tá vivendo uma vida de propaganda de comercial de margarina, mas no fundo ela tá sofrendo, calada. Quem vê cara não vê coração. Cuidado, muitas das vezes o agressor ele mora do teu lado e tu nem sabe. Então denuncia, gente. Não tenha medo de denunciar esse tipo de coisa, não. Às vezes você pode estar salvando uma vida.